Bom, então antes da gente começar a falar de fato ali das fontes, dos elementos de corrente alternada, da impedância e tal, a gente tem que contextualizar um pouco, né, coisa que a gente já fez, mas a gente pode relembrar aqui, ó, o porquê da gente estudar circuitos de corrente alternada. Tá? Então, vê bem, aqui eu tenho uma ilustração do sistema elétrico de potência. Tá? Isso é uma ilustração, gente, muito simples. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui ó, é um diagrama unifilar. Tá? Então, isso aqui é um diagrama unifilar. Esse diagrama unifilar aqui está extremamente simplificado. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, diagrama unifilar. Ele está extremamente simplificado. Tá? O diagrama unifilar é uma forma de a gente representar circuitos elétricos, geralmente instalações elétricas, geralmente industriais, residenciais também. Tá? Esse diagrama é interessante porque a gente mostra uma fase apenas, né? Por isso que o nome é unifilar. Os sistemas elétricos, eles geralmente são projetados de maneira trifásica, tá? Isso é uma questão de carga, tá? Isso é uma questão de divisão de carga. É possível que haja instalações monofásicas, claro, como as residenciais ou algumas residenciais, ou bifásicas. Isso está relacionado com a carga, principalmente com a carga, tá? Assim, aí estão me perguntando sobre a avaliação. Vou comentar assim. A minha ideia é que a gente não faça avaliação nessa semana, nem na semana que vem, claro, né? Essas 2 semanas é para a gente retomar, né? A gente vai retomar a nossa conversa aqui, tá? Aí, a partir da terceira semana, eu vou expor um plano de avaliação. A gente não vai poder seguir totalmente mais aquele planejamento, tá? Mas eu vou comentar assim, vou deixar que eu vou comentar. Eu acho que a gente tem aqui um canal direto, né? Um canal aberto aqui. Eu acho que deixar lá o material é um canal não tão direto como esse daqui, né? Aqui a gente pode ir conversando, tá? Mas eu vou comentar sobre isso sim depois, pode deixar, certo? A gente vai pensar em exercícios, a gente vai pensar em trabalhos, né? Então, isso é de praxe. Eu acho que alguém comentou também acerca de exercício. Eu vou sim propor algumas listas baseadas nos livros, né? No livro que está lá na biblioteca virtual, mas existem exercícios na apresentação, então é extremamente aconselhável que vocês releiam a apresentação, observem junto com a aula, eu vou disponibilizar lá no final de semana, e que vocês façam esses exercícios da apresentação. Tá? Fora esses, eu vou colocar assim listas com respostas e tal. Beleza? Bom, então voltando aqui ao diagrama unifilar, é uma forma de se representar uma instalação elétrica, tá? Então, quem tem aí alguma experiência em projeto elétrico ou trabalha em alguma empresa de prestação de serviço em sistemas elétricos e tal, tá de alguma forma acostumado. O diagrama unifilar, ele é normatizado, mas é possível que você tenha um diagrama unifilar muito simplificado ou muito completo, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando de SEP, Sistema Elétrico de Potência, né? Ou seja, eu estou falando desde a geração, passando aqui, né, por várias interfaces de subestação, até aqui o final, ó, até o consumo, tá? Até o consumidor. Então, esse diagrama unifilar aqui, ele é extremamente simplificado, né? Imagine um diagrama unifilar que tenha que ter aqui uma série de dispositivos de proteção, de manobra, né? Então, tudo isso aqui está extremamente simplificado. É só para a gente ter uma noção, tá? Então, a gente tem aqui, ó, geradores, observa, apesar de simplificado, a gente pode tirar alguma informação dele, né? Observa que aqui eu tenho um sistema que é chamado em malha, tá? Ou em anel, porque você tem aqui uma geração redundante, né? Se por um acaso cai aqui um gerador desse, você pode ter esses pontos aqui alimentados a partir do outro, tá?
O sistema de transmissão elétrica é feito dessa forma. Aqui a gente tem uma simbologia de monitoramento, né? Então, esse sistema ele é todo instrumentado, né? Ou seja, é possível aqui, através de uma sala de comando, né, através do operador nacional do sistema, o ONS, saber se houve falta aqui em algum ramal desse, né? E aí, por fim, aqui você tem a carga sendo alimentada, né? A carga aqui, no caso, ele mostra a iluminação pública, mas as casas, as indústrias, o comércio, etc., né? Bom, por que isso está aqui? Porque 99% do CEP, do sistema elétrico de potência, ele opera em corrente alternada, tá? Então, a nossa aplicação direta está aqui. Tá? Existem disciplinas específicas para tratar do CEP, das subestações e tal. Aqui a gente está no disciplina de base para falar de como esses circuitos aqui se comportam. Bom, o que acontece? Eu falei de 99,9% porque existem algumas pouquíssimas linhas de transmissão que são que operam em corrente contínua, tá? Eu vou mostrar aqui depois um diagrama simplificado do SIN, que é o Sistema Interligado Nacional, que ele mostra uma linha de transmissão que sai de Itaipu, ali na divisa, né, do Paraná com Cidade do Leste, no Paraguai, e vai até Ibiúna, no interior de São Paulo. É uma linha em corrente contínua, se eu não me engano, de 700 kV, tá? Existem algumas situações muito pontuais nas quais isso acontece. Geralmente do ponto de vista de projeto, de engenharia, que tem a ver com perda, tem a ver com custo. Quando as tensões são muito altas e quando você tem uma massa de potência também muito alta, pode ser interessante, em alguns casos, transmitir em corrente contínua. Tá? Bom, fora isso, existe hoje, com essas questões de geração distribuída, alguma potência em corrente contínua sendo gerada, né, no sistema elétrico de potência. Mas eu estou falando de quê? Painéis fotovoltaicos, aerogeradores, etc., né? Mas, de forma maciça, o que a gente tem são sistemas de corrente alternada. Tá? Bom, então, essa representação aqui também a gente passou por ela, né? Isso aqui é só para a gente mostrar o seguinte, olha, geralmente eu tenho uma usina geradora, tá? Essa usina geradora no Brasil, ela é eminentemente hidráulica, né? Ou hidrelétrica, se baseia em energia hidrelétrica, ou seja, você tem ali uma barragem, você tem a energia cinética, energia potencial da água, as turbinas, né, que estão ligadas a um gerador. Tá? Eu vou comentar um pouco sobre isso, vocês vão, ao longo do curso também, se familiarizar com essas questões. Próximo a essa usina geradora, seja ela hidrelétrica, tá? Agora, existem termoelétricas também, né? Existem outras formas de geração de energia, mas de forma eminente você tem a hidrelétrica. Então, próximo a essa usina geradora, você tem aqui, muitas vezes, uma subestação elevadora. Tá? Essa subestação elevadora faz com que a tensão, que geralmente é gerada aqui, né, a gente tem a geração geralmente em média tensão, ela vá para alta tensão. Tá? Então, geralmente gera-se em média, vou botar o botão atrás de mim, geralmente gera-se em média, e aí eu tenho aqui a subestação elevadora levando isso para alta. Tá? Para quê? Para transmitir isso em alta tensão. Existem alguns padrões, tá? 500 kV, 350 kV, 700 kV, 750 kV, né? E aí, ao longo do processo, a gente tem aqui subestações abaixadoras até o consumidor final. Tá? Essas subestações abaixadoras, elas podem ser de concessionária ou de consumidor, né? Quanto mais próximo aqui da transmissão é de concessionária, né? Então, por exemplo, em Vitória você tem a subestação ali próximo da Avenida Maruípe, você tem a subestação ali próximo da Enseada do Soar, que são subestações da concessionária, né? Você tem ali
a chegada de tensões mais altas e, a partir dali, a distribuição dessa tensão para a cidade. Tá? Ali em Guarapari tem uma subestação da consumidora, que fica naquela avenida ali próximo à Faculdade Pitágoras. Né? E aí existem outros padrões também, né, de distribuição. Por exemplo, um padrão comum aqui do Espírito Santo é de 13,8 kV para distribuição, que é chamada de primária, e 220 volts para distribuição secundária. Tá? Vou comentar sobre isso também. O que eu quero que a gente entenda nessa ilustração aqui é que a tensão é gerada em média, aí ela vai para alta e depois ela vai descendo aqui até a baixa tensão. Tá? O Jailson comentou que não achou o meu e-mail. Tá? O meu e-mail, eu acho que lá no AVA talvez tenha. Mas aí o meu e-mail, se quiser se comunicar diretamente comigo, é esse daqui, ó. Douglas. Aqui dobra o S. Soprani. NI com um N só. ifes.edu.br. Beleza? Bom. Assim, eu acho que aí ficou atrás de mim. Deixa eu chamar ele para baixo aqui. Pronto. Fechado? Bom, pessoal, então aqui é a representação do SIN, tá? Como é chamado, que é o Sistema Interligado Nacional. Na verdade, isso aqui se refere a uma malha, né, de linhas de distribuição, linhas de transmissão e tal. Então, aqui também há uma certa simplificação, tá? Vou tentar fazer um zoom aqui para melhorar. Mas, vê bem, em Vitória, você vê que tem duas linhas aqui muito bem definidas, ó, chegando aqui, uma do Rio de Janeiro e uma aqui de Belo Horizonte, né, chegando aqui na Grande Vitória. E essas linhas aqui, ó, elas têm a característica de tensão, ó, de 345, passando em cima, 345 kV. Tá? Quando você olha para esse gráfico aqui, existem outras informações interessantes que a gente pode levantar. Por exemplo, existe um aspecto geográfico aqui que ele tem influência nessa caracterização aqui, ó, dessas linhas de transmissão. O ponto de consumo principal aqui no Brasil é esse aqui, né, gente? É o Sudeste. Ó. O ponto de consumo principal é o Sudeste. E aí, por uma questão geográfica e geoeconômica, digamos, a gente tem a maior parte da energia do Brasil sendo produzida aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Aqui tem várias bacias hidrográficas que são bem interessantes para a geração de energia. Por isso que eu falo do ponto de vista geográfico, porque você tem ali uma série de rios que são rios caudalosos e você tem um desnível muito grande no relevo. Então isso propicia a colocação de barragens, etc. Tá? Bom, de um tempo para cá, a produção de energia, a demanda de energia vem aumentando, né? Claro, existem variações aí ao longo de algumas questões econômicas, mas a demanda de energia ela tem aumentado. E aí a energia tem vindo aqui mais da região norte, né, nos últimos anos. A região nordeste também tem usinas hidrelétricas aqui importantes,
mas a região sudeste aqui, ou a região sul aqui, essa região que está próxima da região sudeste, ela tem aqui uma característica geográfica interessante para construção de hidrelétrica e está próxima também do maior centro de consumo, né? Então, esse fato faz com que toda a engenharia seja possível, né? Por exemplo, se você tem uma linha próxima, o custo, de maneira geral, ele é menor, né? O custo inicial para projeto, né? O custo para operação, o próprio custo para manutenção, o custo em relativo à perda, né? Porque você tem uma linha menor e tal. Então, tudo isso é interessante. Agora, nos últimos anos tem havido a construção de usinas hidrelétricas aqui na região norte, tá? Qual é o problema dessa energia aqui, que geralmente costuma ser mais cara do que essa, né? A distância aqui para o grande centro de consumo, tá? E os projetos aqui costumam ser também um pouco mais custosos, né? Aqui você tem rios bem caudalosos, mas você não tem esse desnível necessário, tá? Muitas vezes. Bom, isso é de maneira geral, tá? Eu não estou falando aqui especificamente sobre nenhum projeto, sobre nenhuma usina, tá? Isso é um comentário geral, tá? É claro que eu estou levando em conta aqui aspectos técnicos, mas eu estou levando em conta uma análise de alguma forma aqui superficial, tá? E aí no Brasil, claro, né, extremamente proeminente a geração aqui dos 14.000 megawatts de Itaipu, né, que fica ali na divisa entre Brasil e Paraguai, certo? Bom, gente, é uma série de informações, né? Tem algumas questões interessantes aqui. Assim, aquela linha, né, de corrente contínua que eu havia comentado, é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ela sai de Itaipu, né, que é a usina hidrelétrica, e vai até aqui ao interior de São Paulo. Se eu não me engano, ela vai até a cidade de Ibiúna. Ela vai sim. Enfim, essa energia aqui ela é gerada na grandíssima maioria das vezes em 60 Hz, tá? A gente vai falar sobre esses aspectos depois. Agora, com uma exceção, né? Eu lembrei por conta disso. Itaipu, metade da geração é feita a 50 Hz, porque metade dessa energia vai para o Paraguai, né? Itaipu, o próprio nome da marca fala que é binacional, tá? No Brasil, o padrão da energia elétrica em corrente alternada é de 60 Hz. Tá? Na Europa, no Paraguai, nos Estados Unidos, na série de países é de 50 Hz. Certo? Bom, vamos mais. Olha aqui, então, um diagrama unifilar um pouco mais completo, só que ainda extremamente simplificado, né, do CEP. Então, esse diagrama unifilar aqui, ó, ele traz a parte de geração, transmissão, aí ele já especificou um pouco aqui a subtransmissão, tá? E a distribuição primária e distribuição secundária, tá? Então, aqui, gente, gera-se em média tensão, aqui transmite-se em alta, aqui a distribuição ela é feita em média ou em baixa tensão, certo? Isso aqui não é um trifilar, tá? Isso é um unifilar. Esses três aqui geradores, eles mostram a redundância desse sistema aqui, ó, de transmissão. Que é a redundância. É o fato de se houver falta aqui em algum ramal ou até em alguma geração, você pode fazer com que as cargas sejam alimentadas, mesmo se houver essa falta, tá? Essas interfaces aqui, ó, são subestações. Mais especificamente, elas representam aqui um transformador, tá? Então, esse transformador aqui, ele é o quê? Ele é abaixador, né? Ou melhor, ele é elevador, né? Porque aqui você tem média e aqui você tem alta. Então, esse cara aqui é elevador, tá? Os outros aqui, na sua grande maioria, são abaixadores, certo? Que aqui você transmite em alta, depois você vai receber ali em média tensão ou em baixa tensão. Certo? Essas setas aqui são as cargas. Tá? É claro que há vários e vários outros dispositivos aqui de segurança, manobra, medição e tal,
que esse unifilar não está mostrando. Isso é só um resumo para a gente. Beleza? Aqui sim é uma tabela de tensões usuais. Tá? Eu não quero entrar nessas questões aqui agora, mas veja bem, tem tensões aqui usuais, ó, de baixa tensão, 127, 110, 220, de distribuição secundária, isso, né? De distribuição primária, aqui 13.8, 11.9 e por aí vai, tá? Esses valores aqui, gente, é preciso que a gente saiba, a gente já definiu isso, eu vou retomar nessa aula de hoje ainda. Esses valores são valores de tensão nominal RMS, tá? Isso aqui não é valor de tensão máxima, isso é valor de tensão RMS, tá? O pico dessas tensões aqui, naturalmente, para um sistema senoidal como o E, seria esse valor vezes o raiz de 2, tá? Mas como que você especifica tensão no sistema elétrico de potência? Especifica através do valor RMS. E tudo isso daqui, gente, claro, ocorre em corrente alternada, né? Por isso que eu estou aqui tendo esse papo com vocês. Bom, aqui é um fluxograma. Tá? Esse fluxograma aqui explica aquele diagrama unifilar. Então você tem aqui, por exemplo, ó, a geração, tá? Tá um pouquinho embaixo aí, né? A geração aqui, aqui esse bloco aqui de cima é a geração, ó. A geração hidráulica, a geração térmica ou qualquer outra fonte, né, de energia. E aí você tem a subestação elevadora para transmite. Aí tem alguns consumidores de transmissão. A subestação abaixadora vai para subtransmissão, alguns consumidores de subtransmissão. Uma subestação de distribuição, né? Aí vem a distribuição primária, alguns consumidores de distribuição primária. Os transformadores de distribuição de primária para secundária e depois os consumidores, né, de distribuição secundária com a distribuição secundária aqui. Fechado? Bom, aqui é um exemplo. Alguns desses slides eles vieram de um curso de eficiência energética ou de um curso de CEP. Tá? E é bom para contextualizar o porquê do estudo de corrente alternada. Né? Mas esse slide aqui também é uma ilustração bem simples. Ele mostra a parte de geração de energia. Né? Então, é interessante pelo seguinte, observa. Geralmente há uma transformação aqui de energia térmica para energia mecânica e aí para energia elétrica. Mas nem todas as fontes de energia passam por esse processo, né? Observa. Por exemplo, digamos que você tem aqui uma fonte primária a partir de biomassa, né? Você queima a biomassa e tal. Ou de alguma fonte fóssil, né? Enfim, algum combustível, né? Ou ainda de algum combustível nuclear. Nesse caso aqui, há um processo de queima, né? Então, esse processo de queima gera um processo térmico, tá? Então, geralmente tem ali uma turbina, né, a vapor e tal, por conta dessa queima. E aí na turbina a gente consegue transformar essa energia térmica para energia mecânica. Tá? Agora, no processo hidráulico ou eólico, não tem queima, né? Você já tem aqui a energia mecânica direta sendo transformada em energia solar quando passa na máquina elétrica, tá? Geralmente um gerador síncrono. Então não tem queima aqui, tem movimentação já direta, né? Agora, se eu parto para energia solar, eu não tenho transformação de energia mecânica, né? A energia mecânica não está envolvida no processo. A gente tem aqui direta geração de energia elétrica, tá? Você tem a incidência dos raios solares no semicondutor, o semicondutor transmite, ele experimenta a passagem de corrente elétrica, então eu tenho a energia elétrica de maneira final já sendo gerada. Assim, aqui é uma ilustração de um sistema térmico, tá? Geralmente térmico, né? Por exemplo, você tem uma turbina, né? Ou melhor, nem sempre térmico, né? Pode ser térmico
é a gás ou a vapor, e pode ser hidráulico também, tá? Você tem aqui a turbina, né? E essa turbina está ligada a um gerador. No final da turbina você tem potência mecânica, no final do gerador você tem potência elétrica. Tá? Essa turbina aqui ela varia bastante. Se você tem aqui a entrada da água, dentro da água você tem alguns tipos de turbina, turbina Pelton, turbina Francis, depende do acionamento, pode ser tangencial, pode ser axial, enfim, depende de uma série de outros parâmetros, depende se você tem muita lama, se você tem muita cavitação na turbina, né, que é o fato da turbina sofrer ali aquele desgaste, tá? A turbina a vapor já tem uma outra característica, certo? E aqui a gente tem um gerador, que geralmente esse cara é um gerador síncrono, tá? É a máquina síncrona. Certo? Bom, pessoal, isso tudo acontece em corrente alternada, né? Por que a tensão é senoidal, né? Por que ela é alternada? Por que ela varia, né? Ela varia porque eu giro a partir de uma máquina giratória, né? Então, se eu gero a partir de uma máquina giratória, a construção mecânica aqui, né, a construção física dessa máquina, na hora de induzir as tensões aqui nos terminais de saída, a tensão é induzida de maneira alternada, tá? Então, você tem aqui uma conjuntura de fatores técnicos que fazem com que isso seja possível, né? Então, quer dizer, por que isso é alternado? Bom, principalmente é alternado porque eu consigo ter alguma facilidade de modificar esses níveis de tensão. Tá? E aí, na hora de transmitir aqui, eu posso aumentar bastante a tensão. Com isso, eu diminuo a corrente e aí eu diminuo as minhas perdas. Tá? Se fosse em corrente contínua, seria mais complicado, seria muito mais complicado de transformar os níveis de tensão. Tá? Aí você me pergunta, mas tinha as linhas de corrente contínua? Pois é um trade-off de engenharia. Você tem que analisar muito bem o custo-benefício, porque elas têm que ser levadas em consideração que elas necessitam de uma eletrônica de potência muito grande para que você coloque aquela energia no sistema alternado. Você precisa ali de inversores e retificadores para fazer com que aquilo seja inserido no sistema usual, no sistema alternado. Tá? Existem algumas outras situações em que você tem transmissão de corrente contínua. Por exemplo, em alguns casos que é necessário fazer transmissão subaquática, é mais interessante fazer transmissão em corrente contínua. Tá? Lembrando que a corrente contínua, você não tem aquela parte imaginária da impedância, né? A gente vai comentar sobre isso. E aí você não tem a geração de reativos e tal. Existem alguns aspectos técnicos aí que daqui a pouco a gente vai entender com mais calma. Bom, isso é mais curiosidade, né? Enfim. E aí, então, quer dizer, é uma conjuntura de coisas, né? Você faz um sistema em corrente alternada porque ele é fácil de modificar, né, os níveis de tensão, e você tem aqui uma máquina giratória, né, é simples de você botar para funcionar aqui, né, elétrica e mecanicamente falando. Então o sistema sai alternado. Bom, aqui você tem linhas de transmissão, tá? Então essas linhas elas são muito incomuns mesmo da gente ver no nosso dia a dia, tá? Porque de transmissão de fato, né? A gente vê às vezes de subtransmissão ou de distribuição primária e tal, né? Então observa, são torres altas, né? São torres grandes, então você tem aqui, ó, as fases, tá? Cada fase aqui você tem mais de um condutor, depois eu vou comentar sobre isso. E aqui você tem vários circuitos, né? Um circuito, outro circuito, outro circuito e tal, certo? Aqui, ó, aqui você tem um circuito, né, do lado direito e um outro circuito do lado esquerdo. E aqui sim, você tem as fases, né? R, S, T,
RST, certo? Observa aqui, ó, por uma questão de projeto, para diminuir o custo, né, se tornar viável, possível, a divisão aqui, ó, da fase em 4 condutores, né? Esse condutor aqui é um condutor de alumínio, geralmente, né? Ele tem uma alma aqui dentro de aço, né, para suportar essa tração aqui que é feita. E as distâncias aqui são longas, tá? Bom, aí a gente chega nas subestações, né? Então, é a conversa que a gente tem tido aí. Essa subestação aqui é uma subestação de concessionária, né? Então, há aqui, ó, vários transformadores, dispositivos de manobra, dispositivos de segurança, de proteção e tal, né? Geralmente, a isolação, tá? Esse termo é comum em engenharia elétrica, vem de uma tradução de isolation, né? A isolação é feita através de óleo, tá? E aí a gente vê esses bujões aqui, ó, isso aqui é o armazenamento de óleo, né? E quando esquenta, a expansão, né? Então isso aqui é o armazenamento de óleo. Nem todo transformador, nem todo dispositivo elétrico de potência, a isolação ou o isolamento é feito com óleo, tá? Existem transformadores a seco já hoje em dia, é muito mais comum de se utilizar. Bom, e aqui eu tenho uma subestação de consumo, tá? Então, todo consumidor que recebe em média tensão, aquela distribuição primária de 13,8 kV ou de 11,4, alguns lugares de Vitória é 11,4, precisa de uma subestação dessa daqui, que fica a cargo do consumidor, avaliada pela concessionária para ser conectada, tá? E aqui a gente tem os cubículos, ó. Geralmente são 3 cubículos, né, ou alguns reservas aqui na frente. Então eu tenho aqui o cubículo de medição, tá? Eu tenho ali um medidor de tensão, um medidor de corrente, através de dispositivos chamados TC e TP, de transformador de corrente, transformador de potencial elétrico. Essa medição geralmente é feita em média tensão, tá? Tem gente que fala em alta, né? Mas o correto é média. E aí, depois aqui nesse cubículo eu tenho o cubículo de proteção, tá? Em que eu tenho ali um disjuntor, que eu tenho um dispositivo de proteção. E aqui eu tenho de fato o transformador, né? Então eu tenho chaves seccionadoras aqui e tal, outros dispositivos de proteção, mas até aqui, ó, a tensão está chegando ainda em 13,8. Aqui, ó, é a entrada, né, o primário do tráfego, e aqui é a saída, né, o secundário do tráfego. Então, observa, o secundário do tráfego ele sai com 220, né, o valor de linha, né. Existe possibilidade de mexer no TAP do transformador e tal para outros valores, mas ele sai com 220 enquanto ele entra com 13,8. Então é claro que aqui a corrente na saída é muito mais alta, então os condutores aqui tem bitola muito maior, né? A seção transversal é muito maior, compara com a entrada, tá? Bom, e aqui eu vou para o meu quadro de distribuição e aí eu faço a minha instalação. Tudo isso em corrente alternada, pessoal, certo? Assim, ó, isso aqui é interessante que mostra a distribuição primária. Então, qual é a distribuição primária aqui? A distribuição primária é essa daqui, ó. Então, eu tenho aqui a distribuição primária e essa daqui é a distribuição secundária, tá? Isso aqui é uma subestação, tá? Essa subestação é uma subestação abaixadora, certo? Isso aqui são dispositivos de proteção que são chamados de chaves fusíveis, né? São chaves fusíveis. Tem aqui uma chave fusível, que é basicamente um elemento fusível aqui dentro que eu tenho. Dentro desse cartucho aqui, junto com o elemento fusível, eu tenho geralmente um gás ali não ionizante, tá? Para quê? Para que se esse elemento se fundir, eu não observar arco voltaico de um terminal para o outro, né? Que se eu observar o arco voltaico, o que vai acontecer? O circuito vai estar fechado, né? Ele vai estar transmitindo e aí ele não protegeu nada. Esse gás não ionizante, ele dificulta, né, a formação de arco voltaico. Esse gás geralmente é o hexafluoreto de enxofre, tá? Aqui são os isoladores,
tá? Esse sistema aqui, ele tem entrada, né, em delta, observa aqui, porque eu tenho aqui 3 condutores, certo? E eu tenho a saída dele em Y, né? Eu tenho o aterramento aqui dessa subestação, certo? Bom, a gente vai comentar sobre essas configurações trifásicas mais à frente no curso. Fechado, pessoal? E aí? Como é que tá? Me dá um ok aí, se vocês estão acordados, se vocês estão dormindo, se eu estou falando muito rápido. É só uma revisão, tá? E agora a gente entra na parte de descrição de circuitos de corrente alternada. A gente vai falar da fonte, vai falar das cargas, vai falar do modelo da tensão, né? De alguns parâmetros de frequência, frequência angular, amplitude, coisa que a gente já viu, mas que é bom que a gente revê agora. Fechado? E aí, como é que estamos? Beleza, show de bola. Show de bola. É bom que a gente vê quem está acordado, né? Ou quem deixou o telefone ali, assim, só na live e foi ver, sei lá, né? A novela das 7 e tal. Se bem que a novela das 7 agora está passando antiga, né? Então, não tem como mais. Bom, tem uma pergunta ali o seguinte. O que leva um transformador a pegar fogo? Muita coisa, mas principalmente a velhice. Por que é a velhice? A velhice pelo seguinte, o transformador, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, o transformador aqui dentro, ele tem enrolamentos, né? Aquela característica de indutância sobre a qual a gente começou a falar, e eu vou retomar agora, a partir de um condutor, as piras de condutor, então tem enrolamento, pira é um enrolado, né, de condutor. Então, o que acontece? Esses enrolamentos, eles têm que estar isolados das outras fases, por exemplo, né? E aí, antigamente, a isolação, né, o isolamento do transformador era feito através de um fluido que até não se utiliza mais, que o nome era ascarel, que era um fluido que era cancerígeno e tal, então hoje em dia não se utiliza mais. Depois passou a utilizar um fluido orgânico, enfim. E aí o que acontece é o seguinte, quando você rompe essa isolação, esse isolamento, você tem a conexão ali curto-circuito, né, de fases distintas. E aí quando você faz um curto entre as fases, você tem muita energia, né, muita potência ali, e aquilo pega fogo, tá? Então um dos principais motivos é esse. Esses enrolamentos, geralmente, eles são envernizados, tá? Se você pega um enrolamento, ele é envernizado. É por isso que é importante e é um item de manutenção você utilizar um dispositivo chamado megômetro, né? Muita gente fala, vamos megar o motor, megar a máquina. Na verdade, o que ele está medindo é a isolação, tá? Ali você mede de megômetro, de mega-ohms, né? Porque se tiver um isolamento alto, você vai ter ali um valor de mega-ohms. Agora, com a utilização, aquilo pode ir aquecendo, 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 aquecendo. Aí aquele verniz ele vai cozinhando, né? Vai cozinhando e tal, ele pode descolando, tá? E aí se ele for descolando, ele pode perder o isolamento lá dentro, tá? Para algumas partes, né? Pode ser para a carcaça, enfim, pode ser para onde tiver contato ali. Enfim, então existem possibilidades, mas essa é uma delas. Beleza? Bom,
Vamos mais então. Bom, pessoal, então a gente fala basicamente de 3 capítulos no nosso curso. 3 capítulos, tá? Se a gente pegar esse livro aqui, que é um livro do Nilson, a gente usa 3 capítulos. Foi esse livro que eu disponibilizei na biblioteca virtual. A gente não precisa de saber tudo que tem nesse livro, tá? Não precisa. Mas é uma leitura recomendada, certo? As aulas, a apresentação, a lista de exercícios resolve? Resolve. Mas é uma leitura altamente recomendada. Os 3 capítulos são 9, 10 e 11. Tá? O 9 é a respeito de circuitos em corrente alternada, o 10 é a respeito de potência em corrente alternada e o 11 é a respeito de sistemas trifásicos. Tá? Então, a gente vai falar aqui do capítulo 9. Beleza? É isso. Gente, vamos lá então. Olha só, esse gráfico aqui, ele mostra o formato da tensão da nossa querida rede elétrica ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo. Então, se você colocar lá o nosso osciloscópio na rede elétrica, você vai observar esse formato aqui, tá? Por mais que seja não usual, né, a gente, enquanto usuário da rede elétrica, querer saber essa variação aqui, né, porque está ali 220, 127, né, pouca gente se importa com o formato, mas a gente que trabalha com isso é preciso que a gente saiba. Tá? Bom, a esse formato aqui, a gente pode relacionar algumas coisas muito importantes, né? Por exemplo, uma amplitude, né? Ou o valor máximo, né? Que é esse VM aqui, ó. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode relacionar a esse gráfico é a frequência e o período. Tá? O que é o período? O tempo que demora, né? Para sair melhor de um ponto, chegar aqui no mesmo ponto. Tá? Aí você me pergunta, mas saiu do mesmo, chegou no mesmo ponto, saiu do ponto, chegou no mesmo ponto? Chegou, né, gente? Porque olha só, eu estou aqui num vale, aí eu vou lá e volto para o vale como se eu tivesse percorrido os 360 graus do ciclo, né? Ou 2π radiano. Tá? Agora, relacionada a esse período, tem a frequência. Tá? A frequência, por definição, ela é dada por 1 sobre esse período, certo? E isso aqui a gente mede em Hertz no sistema internacional. O tempo que demora para sair de um lugar e chegar num lugar análogo é chamado de período, e o inverso disso é chamado de frequência fundamental. A frequência está relacionada a quantas vezes alguma coisa acontece num dado tempo. Tá? Então, no caso da nossa rede elétrica, aqui a frequência é 60 Hz. Beleza? Bom, uma outra coisa que a gente pode observar aqui é extremamente importante, que é chamada de fase, né? Que às vezes gera aí uma certa confusão. Vou melhorar esse S aqui, melhorar tudo. Então, a fase, ela pode ser vista como sendo esse deslocamento horizontal aqui, ó. Então, quando a onda sai de lá e chega para cá, ou sai daqui e chega para lá, você tem uma modificação na fase dessa onda, tá? Na fase desse sistema. Por exemplo, digamos que a corrente elétrica seja mostrada aqui,
né, corrente aqui, e a tensão elétrica, digamos que ela seja mostrada ali. Significa que há uma defasagem ou uma diferença de fase entre essas duas coisas. Se elas ficassem uma em cima da outra, a gente falaria que a diferença de fase ou a defasagem é zero. Tá? Isso a gente pode analisar de uma corrente para uma tensão, isso a gente pode analisar de uma tensão para outra tensão, certo? Ou, eventualmente, de uma corrente para uma outra corrente. Bom, então, pessoal, olha aqui, justamente aquilo que eu havia comentado. Eu tenho aqui a tensão e eu tenho aqui a corrente. Aí você me pergunta, bom, elas estão em fase? Sim, elas estão em fase, porque você tem o vale junto com o vale, o pico junto com o pico. A transição de zero junto com a transição de zero, comparando-se a tensão com a corrente. Agora, o valor máximo delas não é o mesmo, não tem problema. Ok, isso aí acontece. Tem uma tensão de valor máximo X, aqui, né? A corrente de valor máximo aqui embaixo, Y, tá? O que é normal, o que é comum, tá? Agora, a fase delas é a mesma, elas não têm diferença de fase nesse caso aqui. A gente vai ver mais à frente que isso acontece quando eu tenho a tensão comparada com a corrente em um resistor puro, tá? Se eu tiver eventualmente um capacitor ou um indutor, isso não vai acontecer, beleza? Olha aqui, ó, por exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho a tensão e a corrente defasadas, tá? Eu tenho a tensão e a corrente defasadas. É possível que a gente faça a inferência desse defasamento aqui, ó, dessa defasagem. Aqui ele está me dizendo que são 60 graus, mas é totalmente possível que esse cálculo seja feito, porque, observa, o que a gente tem que pensar é que, digamos, que eu saio de um ponto aqui, ó, digamos um ponto relevante aqui, o pico da tensão, tá? E eu vá de novo para o pico da tensão, é como se eu andasse um período no tempo, agora do ponto de vista angular, é como se eu tivesse andado 360 graus, certo? Então, por exemplo, digamos que eu saio daqui e ande até aqui, que é a metade, eu andei 180 graus, tá? Aí, é claro, não é fácil de observar aqui no olho, né? Mas você tem aqui uma defasagem menor do que 180 graus. Tá? Senão eu teria esse pico da corrente aqui assim no vale da tensão. Tá? Aqui ele mostrou que são 60 graus. Aí vem uma pergunta importantíssima aqui agora, eu queria que até vocês fossem me respondendo ali no chat. Vamos ver quem está acordado e quem que lembra, né? Aqui nesse caso, como há defasagem, sempre alguém está adiantado com respeito a alguém e, consequentemente, o outro vai estar atrasado com respeito a esse um, né? Quem que está adiantado e quem que está atrasado aqui nesse gráfico? Quem está adiantado? Vamos lá. Quem está adiantado é a tensão ou é a corrente? E aí? É uma questão importantíssima, né? Porque isso é crucial. Isso é crucial nesse curso. Lembra que o tempo, gente, ele anda para lá, tá? Então, tudo que está para cá está adiantado. Se tudo que está para cá está adiantado, então a tensão está adiantada. Porque observa aqui, ó. Porque observa aqui que a tensão está aqui, ó, e a corrente está aqui. Tá? Então, tudo que caminha antes aqui está adiantado. Portanto, eu posso falar aqui naturalmente
que a corrente, nesse caso, está atrasada e a tensão está adiantada. Essa é uma característica clássica que a gente tem que saber no final do curso, porque isso aqui está em cima de uma carga com característica indutiva. Beleza? Agora, nesse caso aqui, observa que eu tenho a situação oposta, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma carga de característica capacitiva. Como é que você sabe? Você não está nem vendo o circuito. Você sabe que a carga ela tem característica capacitiva? Sim, eu consigo saber. Só de olhar aqui para comparação temporal aqui entre a tensão e a corrente, eu consigo saber se a carga tem característica indutiva, capacitiva ou resistiva, né? Nesse caso aqui, a tensão está atrasada e a corrente adiantada, né? Então, corrente adiantada, isso é uma característica de carga capacitiva. Beleza? Bom, e aí a gente vai começar a fazer a descrição dessas fontes senoidais, né? A descrição é matemática. Então, essa descrição pode ser feita na forma de uma função trigonométrica seno ou na forma de uma função trigonométrica cosseno. Tá? A Adriane comentou que a irmã dela está sendo obrigada a aprender. Já não basta a quarentena para ela, né? Bom, olha só. Então, eu posso descrever matematicamente isso através de um seno e através de um cosseno. Ô, Lohane, bota o menininho para aprender também aí pra gente, ó. Depois ele vai saber tudo de trigonometria, circuito de corrente alternada e etc e tal. Olha só. Então, eu posso descrever isso através de uma função seno ou através de uma função cosseno. Como é que é o nome dele, Lohane? Esqueci, acho que você comentou um dia, não lembro mais não. E aí, como é que eu faço para representar isso? Eu faço para representar assim, olha só. Inicialmente no tempo, tá? Então eu tenho aqui uma tensão V de T igual àquele valor lá máximo, ou valor de pico, né? Ou amplitude, a mesma coisa. Convenciona-se utilizar cosseno, por exemplo. Então eu tenho aqui uma função trigonométrica, tá? Cosseno, certo? Uma função trigonométrica, cosseno. E aqui eu tenho o argumento dessa função, tá? Um ômega. Aqui, gente, isso é importantíssimo, tá? O t, gente, o t é a variável, tá? É a variável da função. Mas esse outro elemento aqui, que é extremamente importante, que é o φ de fase, certo? Então, ó, eu posso chamar cada coisa dessa de um nome. Então, esse sujeito aqui é o quê? É a amplitude, né? Ou o valor máximo. Vou colocar aqui, ó, amplitude. Tá? O digníssimo ômega é a frequência angular. Frequência angular, certo? Diferente da frequência fundamental, porém correlata. Tá? O tempo, gente, é a variável. Tá? O tempo é a variável livre aqui dessa função. Né? Estou descrevendo alguma coisa que passa ao longo do tempo. Tá? Esse V é a tensão, né? A tensão de saída aqui ao longo do tempo. Certo? E esse φ aqui, ele é a famosa, né? E não menos importante, o quê? Fase. Fase. Beleza? Bom,
Essa amplitude aqui, ela é dada em tensão, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo o modelo de uma fonte de tensão. A frequência angular, ela tem uma relação com a frequência fundamental, de forma que ela seja ômega igual a 2π vezes aquela frequência fundamental, certo? A unidade dessa frequência angular aqui é o radiano por segundo, certo? O tempo aqui está passando em segundos, né? E essa fase, ela tem a unidade de ângulo, tá? Então a gente pode considerar aqui para a fase ou o grau, tá? Ou o próprio radiano. Certo? Isso aqui ficou um pouco para baixo aqui, deixa eu ver se eu subo ele. Bom, então aqui tem justamente, né, o resumo que eu acabei de comentar. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha, aquela expressão que a gente acabou de ver, tá? Amplitude, tempo, a frequência que está ali dentro da frequência angular, e aqui ele não definiu a fase que a gente definiu ali atrás. Beleza? Bom, então a forma da tensão e da corrente também de uma fonte alternada, né, seja de tensão ou de corrente, é essa daqui. Por que vamos dizer alternado, né? É porque a hora fica positiva e a hora fica negativa. Tá? Se ela ficar aqui, por exemplo, se modificando dentro de um sinal só, ela não é constante, mas a gente não fala que ela é alternada. Tá? Ela é contínua. Tá? Apesar de não ser constante, como esse que eu estou dizendo aqui, ela seria contínua. Para ser alternada, precisa que haja mudança do valor da tensão ao longo do tempo. Beleza? Bom, gente, isso acontece muito rapidamente. A gente já conversou sobre isso. A gente sabe que se a frequência aqui for 60 Hz, qual seria aqui o período, né? A cada quanto tempo isso muda de sinal, né? São 16,6 milissegundos, né? Ou 0,016 segundos, muito rápido. Tá? Bom, pessoal, então, aqui eu tenho a construção, né, de uma tensão alternada. Agora eu vou abrir um outro slide aqui para fazer um adendo, que é o seguinte: aquela representação, ela é uma representação temporal. Tá? Então, se eu escrever aqui assim, ó, a mesma expressão V de t igual a um Vn cosseno de ômega t mais φ, essa representação aqui é temporal. Tá? Vou tirar o temporal aqui de trás de mim, né? Toda hora eu esqueço. Então, essa representação aqui, ela é temporal. Certo? Esse cara aqui também coloquei muito para cá. Uma representação temporal. Ela não é a mais comum, nem a mais indicada para a gente utilizar em solução de circuitos, em análise de circuitos, né? Ao longo das vezes da vida profissional e tal. Preciso que a gente saiba o que ela quer dizer, mas existe a representação fasorial, tá? Que é através de uma notação que é muito parecida com aquele número complexo na forma polar. Então aqui a gente faz essa ligação e a gente entende por que utilizar o número complexo e principalmente a sua forma polar.
Então, na notação fasorial, vou até escrever aqui na frente, ou seja, eu tenho aqui um fasor de tensão, tá? Eu posso representar aqui por V ponto, por exemplo, ou simplesmente por V, é só uma notação para ficar diferente desse V de T aqui, tá? A notação é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá? A entidade matemática, a expressão é a mesma. E isso daqui vai ser igual ao que você vai pegar o valor ali de amplitude, né, ou o valor de tensão e vai usar a fase lá daquele cosseno, tá? Então essas duas coisas representam a mesma coisa. Aqui pode ser que entre o valor RMS, tá? Não há problema. O fato é o seguinte, quando você optar por fazer sua notação fasorial a partir do valor RMS, você tem que manter valores RMS sempre, né? De tensão, de corrente, para você ter um resultado em valor RMS. Agora, se você optar por fazer o valor máximo, também é possível, mas eu acho que é mais complicado, tá? Pode ser que você incorra em algum erro aí no meio do caminho, porque existem relações e expressões aqui em circuitos de corrente alternada que são prontas para valores RMS. Então, nesse caso aqui, a gente poderia falar que eu coloquei o VM sobre o raiz de 2. Para que eu estou colocando esse raiz de 2 aí embaixo? Tá? Também estaria certo colocar só o VM, é um fasor sim. Só que por que eu estou colocando esse raiz de 2 aqui? Eu estou colocando esse raiz de 2 aqui, ó, vai aparecer agora. Estou colocando esse raiz de 2 aqui pelo seguinte, para a gente convencionar aqui, na grande maioria das vezes, da gente usar aqui um valor RMS, certo? Vamos olhar esse RMS aqui, ó. Valor RMS, né? Ou, tá difícil, hein? Ou valor quadrático médio ou valor eficaz. Beleza, gente? Então aqui a gente colocou os parâmetros das fontes, né? A gente tem que, a partir de agora, começar a analisar circuitos e suas cargas, tá? Vamos deixar essa análise para a semana que vem, porque aí a gente já fecha o nosso conteúdo de revisão e aí a gente já vai dar andamento ao conteúdo do curso. Beleza? E aí, alguma dúvida? Tudo certo? Como que vocês estão? Vamos manter as nossas aulas nos dias de aula, teórica, tá? Seria quarta-feira às 8h30 e a sexta-feira às 6 e pouco, que pode começar às 7 horas, tá? Tenho deixado o link do vídeo no AVA, certo? Se vocês tiverem alguma outra situação, me manda por e-mail, que aí a gente pode conversar a respeito, tá? Olha só, essa questão de avaliação e tal, não tem nada muito fechado ainda, tá? Eu tenho que rever um pouco esse plano, essas 2 semanas a gente vai fazer para tomar essa revisão aí, e depois a gente vê essas questões aí, né? A gente tem uma lista de alunos que tem dificuldade de assistir a aula em determinado horário, ou de ter algum tipo de acesso e tal, isso é normal, isso é comum, né? Em algumas vezes aqui a minha internet também cai, isso aí acontece com todo mundo, né? O 5G talvez venha aí para daqui a uns anos a gente ter esse problema totalmente resolvido, né? Beleza, gente? Então, tudo certo. Eu vou ver aqui essas questões de vocês, tentar providenciar na medida que eu posso, todas elas, certo? Acesso ao livro lá, já tem, mas eu vou abrir e ver com calma, pode ser feito. Tá? Os exercícios e etc. Fechado? Beleza? Então, é isso aí. Até
na quarta-feira da semana que vem. Beleza? Até logo, gente. Valeu, obrigado aí pelo tempo, pela conversa. A gente vai se conectando. Até logo. Tchau, tchau.